Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São João, capítulo 5 e o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. O título desta mensagem é Compreendendo as Escrituras. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus manda examinar as Escrituras. Assim como o médico examina um paciente, nós devemos também examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está a fonte da nossa salvação. Na palavra de Deus está a fonte do perdão que nós necessitamos. Nas Sagradas Escrituras está tudo que diz relacionado ao nascimento de Jesus, seu sofrimento e a sua ressurreição. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. As Escrituras, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Também está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Disse o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que a profecia, ela não é produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus prezados amigos e meus irmãos, o que contém nas Sagradas Escrituras é de inspiração divina. Saiu do coração de Deus para o nosso. Saiu do coração de Jesus para o nosso bem, para o nosso proveito. Como é maravilhoso meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Jesus foi o maior intérprete das Sagradas Escrituras. Ele veio ensinar. Ele veio orientar. Ele veio pregar, e assim realizou, pregou, ensinou, operou sinais de prodígios e maravilhas. Ele perdoou. E nós sabemos de tudo isto porque examinamos as Sagradas Escrituras e encontramos nela o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Jesus, quando disse isto, examinai as Sagradas Escrituras, Jesus foi antes da sua ressurreição. Ele reuniu os discípulos e disse: examinai a Sagrada Escritura. Mas Jesus, após a sua ressurreição, no dia da sua ressurreição, no dia que ele ressuscitou, ele acompanhou, fez companhia a 2 discípulos que saíam de Jerusalém para Emaús, uma distância de aproximadamente 11 a 12 quilômetros. E Jesus fez companhia àqueles 2 discípulos. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus percebeu que eles falavam sobre a morte de Jesus, sobre a morte do Senhor Jesus. E Jesus se aproximou deles. Eles não reconheceram que aquele homem era Jesus.
não conheceram pela voz, nem pelos trajes, e nem pelo conhecimento bíblico que Jesus Cristo demonstrou. E Jesus então entra na conversa deles. Eles estavam tristes, falando a respeito do sepultamento de Jesus. E naquele dia, que foi o dia da ressurreição de Jesus, Jesus disse para eles, disse, olha, por que estáis tristes? Tudo isto que ocorreu com ele estava predito. Já estava escrito nas Sagradas Escrituras. Já estava escrito na lei de Moisés. Já estava escrito nos livros proféticos. Já estava escrito no livro de Salmos. Tudo que diz respeito a Jesus aqui na terra já estava predito pelos apóstolos, pelos profetas. E à medida que Jesus ensinava para eles, abrindo o entendimento deles para eles compreenderem as Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que os corações deles se ardiam ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvirem a voz de Jesus, ao ouvirem a voz do Espírito de Cristo falando através do próprio Jesus. Ressurreto, glorioso, maravilhoso, Jesus tem interesse. Tem interesse em que todos nós, pecadores, meditemos na palavra de Deus. Jesus tem interesse no nosso perdão, que alcancemos o perdão de Deus. Jesus tem interesse em que ganhemos a vida eterna. E Jesus está sempre disposto a orientar e a ensinar a todos quantos se interessam em meditar na palavra do Senhor, na palavra dele, na palavra do nosso Deus. A Sagrada Escritura conta o fato que descia um homem de Jerusalém para Etiópia. Ele regressava de Jerusalém para a Etiópia, na sua carruagem. E ele lia o livro do profeta Isaías, numa passagem que dizia: foi levado como ovelha para o matadouro, e como estar mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aquele superintendente da rainha de Candace, que descia de Jerusalém, que saía de Jerusalém para a Etiópia, para a sua terra natal, e que lia na sua carruagem aquele livro do profeta Isaías, nesta passagem, ele lia, relia, tornava a ler e não compreendia. Não entendia se o profeta falava de si próprio ou de alguém. E o nosso Deus, que ninguém se esconde da presença de Deus, Deus vendo o interesse daquele superintendente em meditar na sua palavra e aprender da sua palavra, o nosso Deus enviou um discípulo de Jesus, Filipe. Um anjo, Deus enviou um anjo. E o anjo mandou a Filipe a se encontrar com o superintendente da rainha de Candace, que viajava. E Filipe então se aproximou dele. Chegou, se encontrou com o superintendente naquela viagem. E Filipe então teve a oportunidade de subir no carro daquele homem a convite dele. E Filipe percebeu que ele lia o livro do profeta Isaías. Mas ele confessou, o superintendente da rainha de Candace, que estava lendo, mas não estava compreendendo. E Filipe começou a interpretar. Abriu o entendimento do superintendente da rainha de Candace, explicando para ele que até aquele texto que estava escrito no livro do profeta Isaías dizia respeito a Jesus, o padecimento de Jesus, a crucificação de Jesus. Então Filipe, como servo de Deus, começou a ensinar a palavra de Deus para o superintendente, que estava com sede e com fome de aprender a palavra do Senhor. E o resultado é que aquele homem compreendeu que verdadeiramente aquela passagem que ele vinha lendo, que ele não compreendia, dizia e falava a respeito de Jesus. E ali naquela estrada,
Aquele homem superintendente creu em Jesus e foi batizado das águas. E continuou a sua viagem para a Etiópia, levando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus tem interesse. Deus tem interesse em que todos nós que somos pecadores meditemos na palavra dele. Deus quer que eu medite na palavra dele. Deus quer que você também examine a palavra dele, que é a Sagrada Escritura. Porque você vai encontrar lá o testemunho do Senhor. Você vai conhecer quem é Deus. Você vai conhecer pela Sagrada Escritura por que Deus enviou seu Filho ao mundo. E foi para reconciliar os homens com ele, Deus. Como Deus tem prazer em alguém que medita na sua palavra. Como Deus tem prazer em ver alguém meditando na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e o nome do nosso Deus para sempre. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Jesus se referia às Sagradas Escrituras. Foi com as Sagradas Escrituras que Jesus venceu Satanás. Foi com as Sagradas Escrituras que Jesus venceu Satanás. Derrotou Satanás. Porque a palavra de Deus é espírito e vida para todo aquele que crê. Meu amigo, quem lê a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus e não compreende, não está entendendo a passagem que você está lendo, peça ajuda divina. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Espírito de Cristo. Peça ajuda ao próprio Deus, que Deus tem interesse na sua salvação. Deus quer que você seja perdoado, seja salvo, tenha o direito à vida eterna. Deus te ama, Jesus te ama. E além disso, Deus tem aqui na terra um povo que se preocupa também em meditar e examinar a Sagrada Escritura diariamente. E este povo que serve a Deus aqui da terra tem também competência para ensinar o caminho da salvação a qualquer um. Tem competência para interpretar qualquer que seja a passagem bíblica para qualquer um. Porque Deus concede sabedoria, inteligência e conhecimento aos seus servos, para que eles transmitam o conhecimento de Deus para outros. Apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, chegou em Bereia, pregando a palavra de Deus. E todo aquele povo que ouvia a pregação do apóstolo Paulo examinava na Sagrada Escritura cada dia se era assim mesmo como o apóstolo Paulo pregava e ensinava. E o povo verificou, examinando a Sagrada Escritura, que tudo quanto o apóstolo Paulo falava estava escrito na Sagrada Escritura. Meu amigo, não creia em qualquer vento de doutrina. Não creia em qualquer doutrina que chegue aos seus ouvidos. Qualquer ensinamento espiritual que chegar aos teus ouvidos, primeiro, vá conferir se aqueles ensinamentos estão de acordo com a Sagrada Escritura. Porque se os ensinamentos que alguém está lhe transmitindo não estiver de acordo com os ensinos apostólicos, com os ensinos da Sagrada Escritura, rejeite esses ensinos. Porque eles são maléficos, não vêm da parte de Deus, não vêm da parte de Jesus, não vêm da parte do Espírito Santo. Então, meu prezado amigo, medite na palavra de Deus. Escolha um horário. Melhor horário durante o dia ou durante a noite. Se você não tem uma Bíblia, consiga uma Bíblia, compre uma palavra de Deus, compre a Bíblia Sagrada. Medite na palavra de Deus e peça auxílio divino. Peça auxílio a um discípulo de Jesus, que você pode receber o ensinamento preciso que pode te guiar para a salvação. Meu prezado amigo, Jesus é a fonte do perdão, é a fonte da nossa salvação. Eu passei a conhecer a Deus pela Sagrada Escritura. Eu passei a conhecer o caráter de Deus pela Sagrada Escritura. Eu passei a conhecer o testemunho de Jesus pela Sagrada Escritura. Eu recebi o perdão da minha alma porque criei na Sagrada Escritura. Eu passei a conhecer os testemunhos de Jesus pela Sagrada Escritura. Eu passei a conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida pela Sagrada Escritura. E hoje eu sou alegre, contente, satisfeito, porque todos os dias medito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é espírito e vida para todo aquele que crê. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito,
e nos dá coragem e ânimo para continuar nessa jornada pregando o Evangelho de Jesus a toda criatura. Meu amigo, você está ouvindo a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Examine a Sagrada Escritura. Compre uma. Leia a palavra de Deus diariamente. E nela você encontrará a fonte do perdão. A fonte do perdão é Jesus. Ele é a vida eterna. E Jesus te ama e quer te salvar. Você, a sua família, e te dar e te abençoar em todos os aspectos da tua vida. Faça assim, meu amigo. Examine a palavra de Deus. Creia em Deus, o Todo-Poderoso, como único e verdadeiro Deus, digno de toda honra e de toda glória. E creia no seu Filho Jesus Cristo, unigênito, o Todo-Poderoso. Meus irmãos em Cristo, vamos continuar meditando na palavra de Deus diariamente. Porque a palavra de Deus é a nossa vida e a nossa respiração. A palavra de Deus é a nossa salvação. É a nossa alegria. É a nossa prosperidade. É o maior prazer do cristão que serve a Deus quando ele medita na palavra do Senhor nosso Deus, para adorá-lo, conhecê-lo, adorá-lo e louvá-lo em espírito e em verdade. Eu encerro esta mensagem com oração. Meu Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor por esta oportunidade que aqui preguei a Tua palavra. Meu Senhor Deus, continue abençoando todos os meus ouvintes. Abre o entendimento de todos para que venham meditar na Tua palavra, compreender a Tua palavra. Meu Deus, desperte as pessoas para que meditem nas Sagradas Escrituras, porque nelas está a pessoa de Jesus. Nela está o Teu testemunho, Senhor Deus, o testemunho salvador. Meu Senhor e meu Deus, salve, edifique e liberte a vida de todos aqueles que estão ouvindo a exposição da Tua palavra. E eu te peço, meu Senhor e meu Deus, em nome do Teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.